Olá pessoal, muito boa noite. Quem está falando aqui é Ricardo Piovan. Primeiro, muito obrigado assim, por você ter aceitado esse nosso convite para a gente falar aí sobre como a gente de repente abrir o nosso negócio, né? Como a gente começar um negócio do zero, ou mesmo se você já tem um negócio, como você alavancar cada vez mais tudo isso daí. E esse é o nosso tema. Não tenha medo de mudar, construa um negócio vencedor. Eu quero aqui com você quebrar alguns paradigmas, algumas crenças que algumas pessoas acabam tendo na hora de resolver abrir um negócio, abrir um empreendimento. Contando um pouco a minha história para vocês, a minha história é mais ou menos assim. Em 1991, eu resolvi abrir a minha primeira corporação, a minha primeira empresa. Eu confesso para vocês que eu errei muito quando eu abri a minha empresa, porque eu não sabia desses métodos que nós vamos falar. Eu não sabia das estratégias, eu não conhecia os atalhos. Eu tive que aprender tudo isso de uma forma muito solitária. E eu acabei errando muito quando eu abri a minha organização. E depois a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, e eu acabei abrindo várias organizações, várias empresas, e hoje eu acabo ajudando pessoas a construírem o seu negócio de uma forma muito mais tranquila, uma forma muito mais fácil de repente, a gente ter esse negócio. Quais os problemas? Quando as pessoas me procuram para abrir as suas empresas, para abrir o seu negócio, o que essas pessoas me passam? Elas dizem assim, Ricardo, eu quero abrir um negócio, mas eu não sei exatamente do quê. Eu quero abrir alguma coisa, eu quero iniciar alguma coisa, mas eu não sei o quê. Eu quero te ajudar nesse processo. Eu quero ajudar você a ter um insight aqui nesse webinário que a gente vai estar trabalhando. Você ter alguns insights do que você pode fazer. E você ter muito sucesso. E inclusive, isso que a gente vai trabalhar, sabe, a sua paixão, é uma coisa muito importante. Eu conheço muitos consultores do Sebrae. Pessoas que vão até o Sebrae para querer ajudar com que o Sebrae ajude a montar o seu negócio. E sabe o que esses consultores me falam? Eles falam que as pessoas chegam lá e falam assim, ô consultor, o que dá dinheiro? E é uma pergunta totalmente errada. Você não tem que fazer uma coisa que dá dinheiro simplesmente. Você tem que fazer alguma coisa que realmente você gosta, tem paixão. Né? Porque se você for só atrás do dinheiro, a coisa não vai virar. Então, vamos trabalhar um pouco essa questão. Né? O que eu vou abrir? E se isso que eu vou abrir tem uma viabilidade financeira? Como começar, Ricardo? Quais os primeiros passos? E eu quero te falar sobre esses primeiros passos. O que você tem que começar a fazer a partir de hoje, quando acabar esse webinário, você vai ter que dar um passo. Né? E eu vou te mostrar qual que é esse passo. Né? Vamos parar de postergar, vamos parar de deixar isso para outro dia? Não, vamos começar agora. Né? É como diz o ditado, uma grande caminhada tem que dar o primeiro passo. E tem gente que não dá esse primeiro passo. E uma outra coisa que muita gente me pergunta, fala assim, Ricardo, eu não tenho muito dinheiro para investir, cara. Eu não tenho dinheiro para comprar uma franquia, eu não tenho dinheiro para investir num lugar, para investir em compra de produto, estoque, eu não tenho dinheiro. Então, eu quero te mostrar alguns atalhos, mesmo com pouco dinheiro, com pouco recurso financeiro, como que você pode abrir o seu negócio. Hoje, com a tecnologia, hoje com uma série de ferramentas que existem no mercado, é muito mais fácil você começar um negócio. Às vezes eu fico pensando, nossa, se eu tivesse lá no passado a tecnologia que existe hoje, eu teria queimado muitas etapas. Eu tinha resolvido muitos problemas e tido muito menos dificuldade. Hoje, com a tecnologia, talvez está mais fácil do que nunca abrir esse negócio, trabalhar essas coisas. Então, são esses problemas que eu quero ajudar a você a resolver e você começar a realizar esse grande sonho que você deve ter de abrir um negócio, de repente estar junto aí empreendendo alguma coisa. Então, vamos lá. Para você abrir um negócio, para você construir um negócio vencedor, existe um método. E qual que é o método? Que é o que nós vamos trabalhar. Primeiro, eu vou ajudar você a trabalhar a sua paixão
e verificar se isso que você está pensando, essa vozinha que está aí atrás, falando, abre um negócio sobre isso, abre um negócio sobre isso, se isso também tem viabilidade financeira, se tem uma viabilidade financeira nesse processo. Uma outra coisa eu quero ajudar você a você refletir para você criar, no mínimo, 2 diferenciais em relação à concorrência. Isso daqui é o seguinte, gente. Não abre um negócio por abrir. Você tem que abrir um negócio onde você é diferente. Sabe, você é diferente em relação à concorrência. Hoje os produtos estão cada vez mais parecidos. Está cada vez mais igualzinho. E aí o que está acontecendo? As pessoas vão pelo preço. Então, você precisa criar um negócio onde você é diferente. Eu quero te mostrar algumas estratégias, que são estratégias chamadas a estratégia do Oceano Azul. Sabe, como você colocar o seu negócio navegando no Oceano Azul? Gente, o que é um Oceano Azul? É o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, ela ser tão fantástica, mas tão fantástica, que o seu concorrente é irrelevante. Sabe, o seu concorrente, ele é irrelevante, ele praticamente não existe. É engraçado, pessoas que conseguem colocar os seus negócios, as suas empresas navegando no Oceano Azul, elas são... o concorrente, ele quer ser seu parceiro, ele quer ser o seu aliado. Por exemplo, isso é uma coisa que acontece muito comigo. Hoje eu tenho uma consultoria, eu tenho uma empresa que dá palestras, treinamentos, toda uma consultoria organizacional. E assim, graças a muito trabalho, a minha empresa hoje navega no Oceano Azul. Os meus concorrentes são irrelevantes. Você sabe o que acontece? Os meus concorrentes ficam me ligando, querendo se aliar a mim. E aí eu escolho com quem que eu quero trabalhar. Eu escolho quais concorrentes que eu quero fazer parcerias. Então, vamos trabalhar isso. Não vamos abrir uma empresa para ser uma empresa igualzinha às outras empresas. Não. A minha empresa é diferente. A sua empresa tem que ser diferente. Né? Vamos parar de abrir empresas... Né? Desculpa o termo, gente. Talvez é um pouco agressivo que eu vou falar, mas é com amor, sabe? Vamos parar de abrir empresa medíocre. Medíocre é uma palavra... se você procurar no dicionário, medíocre quer dizer mediano, na média. Vamos parar de abrir empresa mediana, na média, empresa muito igualzinha a todo mundo. Não, vamos abrir uma empresa diferente. Né? Empresas que navegam no Oceano Azul, Apple navega no Oceano Azul. Né? A minha empresa navega no Oceano Azul, e a sua empresa também vai navegar nesse Oceano Azul. Então eu quero te mostrar o método de como você faz a sua empresa, você já fazer ela crescer de uma forma diferenciada. Que mais? Planejamento. Você precisa planejar, elaborar um plano de negócios por escrito e bem detalhado. Sabe, antes de partir para as cabeças, antes de ir para cima, vamos pensar, vamos planejar. Quem planeja mais, transpira menos. Sabe, e às vezes algumas pessoas têm um comportamento que elas saem fazendo as coisas. Não, vamos planejar, vamos pensar. E existe um método para você planejar. E eu quero te ajudar também nesse método. E uma outra coisa eu não tenho dinheiro, eu não tenho muito recurso financeiro. Como que eu capto recurso financeiro? Então, eu vou te ensinar uma forma de você captar, na verdade, 3 formas de você captar recursos financeiros no mercado. Né? Existem 3 formas tradicionais hoje. E eu quero te mostrar uma outra forma, e essa é muito legal, de você criar o seu próprio recurso financeiro. Algumas coisas que você pode fazer e você se capitaliza para depois você fazer um investimento gigantesco. Então, esse 4º método que eu quero falar para você é um método onde você coloca muito pouco dinheiro a princípio, você gera recurso financeiro e daí você reinveste na sua organização. Hoje, a maioria das empresas que eu abro, a maioria dos projetos que eu faço nesse sentido. Eu não pego o dinheiro do meu bolso, eu não vou até o banco, eu faço um movimento, um investimento baixo, esse próprio investimento já me retorna e eu acabo investindo na minha organização. Então, eu quero também te mostrar esse método. Então, vamos lá. Vamos começar pela paixão. Vamos começar assim, o que eu vou abrir? O que eu vou fazer?
E talvez você já tenha assistido um outro vídeo meu, onde eu falo sobre a paixão. Mas fica comigo, eu vou falar muito rapidamente sobre esse ponto, tá? Para as pessoas que ainda não ouviram. Mas se você já me ouviu falando sobre isso, continua comigo, porque depois eu vou querer... tem outras coisas, o 2, o 3 e o 4, eu vou precisar falar com você. E se de repente está aqui, talvez seja interessante você ouvir novamente essas coisas aí. Você está olhando lá no Facebook, essas coisas? Vamos lá, gente, ó. Descobrir a sua paixão. Isso aqui é o seguinte, ó. Para você achar um mercado, para você descobrir um mercado, o nicho que você vai trabalhar, o ramo que você vai atuar, você precisa trabalhar 3 pontos. Você precisa trabalhar 3 pontos, ó. São 3 círculos que você está vendo aí na minha frente. Só um minutinho, gente. Vocês estão conseguindo ver o meu mouse? Ah, tá o mouse aí. Então, assim, você precisa trabalhar 3 coisas, ó. Essas 3 dimensões. A primeira dimensão é uma coisa que a gente chama de paixão. A gente chama de paixão. É assim, gente, você vai trabalhar nesse negócio pelo menos, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos, talvez a sua vida inteira você vai estar trabalhando com esse negócio. Você precisa trabalhar com um negócio que você é apaixonado. Eu, Ricardo, eu sou apaixonado por isso aqui que eu estou fazendo. Eu sou apaixonado em treinar pessoas. Eu sou apaixonado em aconselhar pessoas. Essa é a minha paixão. Então, você precisa trabalhar com uma coisa que você gosta. E faça uma reflexão. Talvez você tenha um conhecimento muito grande do que você está trabalhando hoje. Está trabalhando numa empresa, tem um conhecimento muito grande sobre isso. Mas talvez essa não é a sua paixão. Você é apaixonado por outras coisas. Então, qual é a sua paixão? O que você curte muito fazer? Uma dica muito interessante que eu dou para as pessoas, para descobrirem a paixão delas, é assim: abre o seu armário onde você guarda os livros, a sua biblioteca, dá uma olhada nos livros que você tem lá, os livros que você lê. Provavelmente as coisas que você lê, que você curte, é a sua paixão. Se você olhar o meu armário de livros, você vai ver um monte de livros sobre liderança. É a minha paixão. Talvez a sua paixão é uma outra coisa. Então, o que você gosta? O que você curte? O que você tem muito prazer em fazer? Esse negócio da paixão, gente, é alguma coisa mais ou menos assim, ó. Imagina que você vai ter que fazer essa coisa amanhã, essa paixão amanhã. E você coloca o seu relógio para despertar às 6 horas da manhã. Se você acordar às 5h30, antes do relógio despertar, isso é a sua paixão. Isso é uma coisa que você curte muito fazer. Hoje eu dei um treinamento para líderes da Johnson. Né? Eu dei treinamento para líderes da Johnson. E o meu relógio eu coloquei eles para despertar às 6h15 da manhã. Gente, 15 para 6 está acordado. 15 para 6 está levantando. Por quê? Porque é uma coisa que dá muito prazer. Então, a primeira coisa que você tem que analisar na abertura de um negócio é a sua paixão. É esse P. O que você curte? Porque você vai passar um bom tempo da sua vida falando sobre isso, trabalhando sobre isso daí. A sua paixão é comida? É abrir uma empresa que vende, né, comida, tal? É a sua paixão, é o que você curte, você gosta de cozinhar, tal. Vai na paixão. Né? Você vai dar um passo muito importante agora. Tem que ser alguma coisa que você ama fazer. O segundo ponto que você precisa trabalhar, esse outro círculo aqui, é a sua habilidade. Para essa paixão que já está aí atrás de você falando aí, você tem habilidade disso? Você sabe fazer isso? Porque assim, não adianta nada, eu sou apaixonado por isso, mas eu não sei fazer. Você pega aí o Ricardo. Liderança. Minha paixão é liderança. A minha paixão é alta performance. Ensinar as pessoas a serem profissionais de alta performance. Eu tenho uma outra paixão que é vendas. Eu adoro vender. Só que assim, eu tenho habilidade para essas coisas. Né? E eu tenho essa habilidade. Eu abri uma empresa em 1991. Eu tive que aprender a liderar. Eu tive que aprender a ser um profissional de alta performance. Eu tive que aprender a vender. A minha história mostra que eu tenho essa habilidade. Então, essa empresa que você está querendo abrir, né, você tem a habilidade de fazer tudo isso daí? Ou você precisa buscar conhecimento antes?
Ou você precisa se aliar a alguma pessoa que tem essa habilidade. Você é apaixonado, mas não sabe, você precisa de um sócio, que ele vai ter essa parte da habilidade para vocês trabalharem juntos. Então, está ficando interessante. Ó, paixão, habilidade. Agora, você precisa fazer uma outra análise. E essa minha paixão, essa minha habilidade, ou habilidade do meu sócio, existe viabilidade financeira? As pessoas compram isso que eu estou pensando? Se é fazer treinamento de liderança, as pessoas estão comprando isso? Se é, né, ter uma empresa para alimentação, as pessoas estão comprando alimentação? Se de repente você quer abrir uma empresa de costura, as pessoas estão comprando isso daí? E existem algumas técnicas para você analisar se existe viabilidade financeira. Na verdade, isso daqui não é uma coisa totalmente cravada, tá? Mas essas coisas que eu vou te falar, elas podem te dar um norte. Se isso que você está pensando tem viabilidade financeira. Então, algumas coisas para você analisar se existe viabilidade financeira. E aí é onde a tecnologia ajuda. Aí é onde a tecnologia pode contribuir. Então, é você entrar numa ferramenta lá do Google chamado Keyword Planner. Então, é só você ir lá no Google, escrever Keyword Planner, essa ferramenta vai sair na sua frente aí. O que é esse Keyword Planner? É uma ferramenta onde você escreve sobre o seu produto, escreve sobre as características do seu produto, e o Google ele vai te dizer quantas pessoas estão procurando por isso daí. Quantas pessoas estão procurando sobre esse produto ou sobre a solução desse problema. Então, por exemplo, né, treinamento de liderança. Eu vou lá, treinamento de liderança. Como liderar pessoas. Alimentação? Vai lá. Como fazer uma comida light. Como fazer uma comida com saúde. Sei lá. Então, é você fazer uma pesquisa e ver quantas pessoas estão procurando aquilo por mês. Se tiver mais de 10 mil pessoas procurando isso, já é um indicador de viabilidade financeira. De novo, não é uma coisa fechada. Tem outras coisas que você precisa fazer para fazer uma análise financeira, uma viabilidade financeira. Mas é um belo de um indicador. Você quer ver alguns exemplos? Ó, esses dias eu estava conversando com o meu arquiteto. E aí meu arquiteto chegou para mim e falou assim, Ricardo, o que você faz? Aí eu comecei a explicar o que eu faço. Cara, eu pego o meu expertise, eu pego o meu conhecimento e eu vendo palestras, treinamentos, livros, coaching, eu empacoto esse conhecimento que eu tenho e vendo isso daí. Aí ele virou para mim e falou assim, ô Ricardo, será que isso daí eu consigo fazer também? Aí eu falei assim, cara, qual que é o seu expertise? Ah, Ricardo, eu sou muito bom para reformas, eu sei fazer reforma barata, eu sei fazer uma reforma num apartamento, o cara gastar muito pouco e ficar lindo o apartamento. Eu virei para ele e falei assim, é isso, esse é o seu expertise, é o seu conhecimento, que você pode vender isso aí para as pessoas. Aí eu puxei o computador, peguei o Keyword Planner, né? E olha o resultado, eu comecei a pesquisar algumas coisas. Olha o número de acessos que as pessoas têm com isso daqui, ó. É muito alto. As pessoas buscam informações sobre reforma, elas buscam informações sobre como fazer a reforma de uma casa de uma forma mais barata. Aí eu virei para o arquiteto e falei, cara, você tem que abrir esse negócio. Então, além, talvez, de trabalhar a parte da arquitetura em si, você tem que abrir uma empresa que faz reforma. Você tem que fazer um treinamento e vender esse treinamento pela internet de como fazer uma reforma a baixo custo. Por quê? Porque aparentemente existe uma viabilidade financeira para esse processo. Né? Então, o Keyword Planner é uma forma fantástica, né, de você, de repente, fazer essa análise. Olha um outro caso, né? Teve uma pessoa que veio para mim e falou assim, pô, cara, eu queria abrir um negócio, tal, não sei o quê, eu falei, qual o seu conhecimento? Qual a sua habilidade? Qual a sua paixão? Ricardo, eu sou apaixonado por gerenciar projetos. Gerenciamento de projeto, tal, não sei o quê. Vamos lá para o Keyword Planner. E aí a gente fez umas buscas lá. Olha a quantidade de buscas que tem para isso daqui.
Gente, é assim, ó. Você quer ser bem-sucedido no seu negócio? Você precisa resolver problema. O seu cliente tem um problema e você tem a solução para resolver esse problema. E aí você vai lá e vende a solução. E como é que você sabe os problemas das pessoas? Keyword Planner. Você vai lá no Google e você faz toda essa pesquisa. Então tá aí, o Keyword Planner é uma ótima. Você percebeu que existe mais de 10 mil consultas para aquele problema, aquilo que você está colocando, existe um nicho aí. Existe um pessoal que você pode atacar e começar a fazer venda para essas pessoas. Tá? Então, essa é uma forma, Keyword Planner. Uma outra forma muito legal para você analisar, para você ver se existe uma viabilidade financeira, obviamente que tem outras coisas, como eu estou falando, é você analisar a competição. É você analisar os seus competidores. Quantas pessoas tem competindo por aquele mercado? Então, assim, aí você vai no Google normal agora. Né? Não vai no Keyword Planner. Vai naquele Google padrão onde você faz pesquisa. E aí você começa a fazer pesquisa sobre o seu produto. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou lá, né, escrevo treinamento de liderança, palestra de alta performance, treinamento de vendas. Aí eu começo a pesquisar e eu começo a analisar o retorno. Eu começo a ver quantas pessoas fazem propagandas desses temas. Então, ó, tem o meu competidor X, que ele também faz treinamento de liderança. Tem o competidor Y que faz o de vendas. O caso da reforma do meu arquiteto. Ó, tem essa e essa empresa que faz isso daí. Quanto mais gente está oferecendo o produto, sintoma de viabilidade financeira. Porque tem gente atuando nesse mercado. Aí, se você é uma pessoa mais pessimista, você pode falar assim, mas tem muita gente competindo, não sei o que, tal. E aí você já dá uma travada. Pessoas que são mais otimistas, empreendedores, pessoas que têm sangue nos olhos para fazer as coisas, né? Eles olham isso e falam assim, legal, existe mercado. E aí é onde eu vou te ensinar daqui a pouco uma estratégia para você ser diferente desses caras. Você quer ganhar a maioria dos clientes, vai ter que ser diferente. E você vai ser diferente com uma coisa que eu vou te falar também no final do dia de hoje, que é aqueles vídeos que eu pedi para você assistir anteriormente. Né? Se você não assistiu, você tem que assistir aqueles vídeos, porque aqueles vídeos é que vão te tornar um empreendedor diferente. Senão você vai ser um empreendedor igual a todo mundo, vai ser um empreendedor mediano, vai ter muita concorrência. Mas vamos lá, vamos voltar. Isso daí é uma outra coisa que eu quero falar um pouco mais para frente. E assim, ó, coloca lá e começa a entrar no site dos seus competidores. Começa a entrar no site desses caras. Vamos falar baixinho para eles não ouvirem agora. Ó. E se você entrar no site do cara e você vê que está escrito assim, ó, coloque aqui o seu e-mail para receber a nossa newsletter, aí você vibra. Aí você começa a vibrar. Por quê? Porque o seu competidor não sabe ser diferente. O seu competidor é um cara muito igualzinho à maioria. Ele não sabe fazer marketing do produto dele. E é isso que eu vou querer te falar mais para frente. Existe uma forma de você fazer marketing onde você começa a navegar no oceano azul. Então, vai entrando nesse site. Se o cara nem pede o e-mail, vibra mais ainda. Agora, se ele pede o e-mail com esse, me dá seu e-mailzinho para eu te fazer para eu te mandar uma newsletter, vibra também. Porque o cara não sabe fazer o navegar no oceano azul, como eu estou querendo passar para você. Então, a segunda forma, analise a competição. Analise os seus competidores. Uma terceira forma muito legal é você ir para o futuro. Olha que legal isso, gente. Você gostaria de sentar... Lembra aquele carro acho que é Dr. Doc, né? Doc, que ele chama? Dr. Doc, eu acho que é mais ou menos isso. Que ele tem um carro onde ele vai para o futuro e depois ele volta para o passado. Você gostaria de ter um carro desse? Você senta nesse carro, você vai lá para o futuro, você vai para daqui uns 5 anos lá na frente, você vai para daqui uns 10 anos lá na frente, e você de repente vê o que as pessoas estão fazendo lá na frente, estão ganhando muito dinheiro com isso, e como elas estão fazendo isso, e aí você volta para o passado, você volta para o dia de hoje, para o momento presente.
e você começa a abrir esse negócio? Olha que coisa incrível. Você vai para o futuro, vê o que dá dinheiro, como que as pessoas trabalham, volta para o momento presente e começa a implantar a sua empresa. Ricardo, dá para pegar o carro do Doc lá? Dá. E não tem nada de mágico, gente. Isso daqui é o seguinte, você precisa olhar para o mercado norte-americano. Você precisa olhar para o mercado europeu. Porque, assim, infelizmente, ou talvez felizmente, as coisas acontecem primeiro nesses lugares. Primeiro, as inovações estão lá. Depois elas vêm para cá. E se você é uma pessoa mais pessimista, você acha isso ruim. Se você é uma pessoa mais otimista, você acha isso bom. Porque o pessimista, ele fica assim, né? Ai, lá eles são mais avançados, a gente é muito atrasado, a gente é não sei o quê, fica criticando o nosso país. Encara isso como uma coisa boa. Já que lá é tudo que acontece primeiro, eu vou para lá. Eu vou ver o que está acontecendo lá e eu vou trazer essas coisas aqui para o Brasil. E eu vou fazer uma forma diferente aqui no Brasil. Algumas pessoas veem essas coisas como problema, outras veem como oportunidade. O Ricardo, mas como é que eu vou lá, cara? Eu estou com dificuldade para abrir meu negócio aqui, você está querendo que eu pegue um avião e vá para lá? Não. O que você vai fazer? Você vai entrar num site chamado clickbank.com. Você não vai fazer isso aqui agora, tá? Só anota, ouve tudo, lembra primeiro o planejamento, depois você vai para a execução. Você vai entrar nesse site chamado clickbank.com. E lá existe, é um site onde as pessoas vendem coisas, né? Elas vendem os seus produtos. E aí você consegue ver lá quais os produtos que mais vendem. Quais os produtos que estão arrebentando de vender nos Estados Unidos e na Europa? E que tal você pegar esse produto e trazer ele aqui para o Brasil? Ou você desenvolver esse produto? Ou, de repente, esse produto já tem aqui, você vai lá e revende esse produto. Então, é olhar para o mercado norte-americano, mercado europeu, e trazer essas coisas para cá. Você vê, os meus treinamentos de liderança, vendas, alta performance, é tudo nesse sentido. Eu olho para lá, o que está bombando no mercado norte-americano? Vamos trazer para cá. Vamos trazer isso daqui e fazer esse negócio funcionar. Então, através desse site que você vai acessar depois, que tem que analisar com calma, com tudo isso e tal, você vê o que está acontecendo nesse país. Então, assim, se você trabalhar essas três coisinhas aqui, ó, Keyword Planner, competição, e você ir para o futuro com o carro lá do DOC, né, são coisas que te dão um indício que existe uma viabilidade financeira. E aí, você, de repente, começa a construir o seu negócio. Ó, trabalhar esses três níveis aqui. Paixão, habilidade e viabilidade financeira. Tá vendo o que está aqui no meio? Ó? Isso daqui é o seu nicho. É o mercado que você vai ter que atuar. Então, a minha sugestão é para depois que acabe o nosso webinário, você pega uma folha de sulfite, divida ela em 3 partes. Na primeira parte, você vai escrever as suas paixões. Na segunda parte, você vai escrever as suas habilidades. E na terceira parte, você vai começar a buscar a viabilidade financeira de cada uma dessas coisas. E aí você começa já a construir o seu negócio de uma forma muito mais consolidada. Ok? Então tá aí, ó. Primeiro passo, descobrir a paixão e ver a viabilidade financeira. Vamos ao segundo. Só que você é uma pessoa como eu. Você não quer abrir um negocinho qualquer. Sabe? Isso aí existe um livro chamado Sonho Grande, e o autor desse livro, que é um dos donos da Ambev, né? Só isso, cara, o cara é, né? O Lehman fala o seguinte, ele fala assim, gente, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então você vai sonhar grande. Né? Tem que sonhar grande. E aí você precisa pensar nessa sua paixão, habilidade e tal, 2 grandes diferenciais. 2 coisas que você vai ser diferente dos seus competidores. Uma das coisas eu já vou te dar de lambuja, que é um último ponto que eu vou querer falar com você. E uma coisa você vai ter que buscar. Isso daqui é o seguinte, ó, gente. Deixa eu te falar. Ó. Tá vendo esse cara aí na tela? Esse cara, ele é um cara chamado André Rieu. O André Rieu, o que ele é? Ele é um maestro. Ele tem uma orquestra e ele é um maestro. Se você pegar se você pegar na Europa, existem 5 grandes orquestras.
5 grandes orquestras de música. 4 delas dão prejuízo. 4 delas não funcionam. A coisa não anda, não vai. E só tem uma quinta, uma única grande orquestra europeia que dá muito resultado, que tem muita lucratividade. E adivinha de quem que é essa orquestra? É desse cara aí, do André Rieu. E sabe por que a orquestra dele dá resultado? Porque ele é diferente. A orquestra dele navega no Oceano Azul. Os concorrentes dele são simplesmente irrelevantes em relação a ele. E como é que o André Rieu construiu uma orquestra diferente, uma orquestra que navega no Oceano Azul? O André Rieu, ele conjugou esses 3 verbos aí na orquestra dele. Eu estou te dando um exemplo um pouco subjetivo ao mundo dos negócios, depois eu vou te dar um exemplo mais realista, tá? Mais próximo da gente. Vamos começar um pouco de uma forma fora do que a gente está acostumado a ver, depois a gente vai para uma coisa que a gente está acostumado a ver. Oi? Sumiu? Sim ou não, gente? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Parece que sumiu temporariamente. Sim ou não, gente? Gente, fala. Agora estão me ouvindo ou não? Ouvi, você não me desmutou aí igual aquela vez? Corre aí, vê aí. Ó, not connecting out. Eu tô. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu aquela hora. Caracas. Adri, eu vou te desmutar. Tenta se desmutar, Adri. Eu ouvi, tenta desmutar ela. Escreve alguém aí. Adri, escreve você. Pessoal, nós estamos com um probleminha aqui, espera um pouquinho. E você, Vi, consegue? Tá, então fala pro pessoal. Voltou. Pessoal, voltou aqui. Eu não sei, deu algum problema. Tecnologia fantástica para algumas coisas, mas para outras coisas. E se porventura sumir de novo, grita aí que a gente corre aqui para resolver. Mas voltou. Então vamos lá. O nosso amigo André Rieu, né, esse cara aqui, deixa eu voltar aqui no slide. Esse cara aqui, ele conjugou 3 verbos no negócio dele. E você precisa conjugar esses verbos também. É assim, esse negócio que você está pensando, o que você pode eliminar, o que você pode reduzir, elevar ou criar, para ser diferente dos outros. Vamos pegar o caso do André Rieu, depois eu vou trazer um caso mais da vida real, mais prática mesmo. Se bem que o André Rieu é vida real também, ele fez tudo isso daí. Olha que interessante, o André Rieu, para fazer o negócio dele navegar no Oceano Azul, ele eliminou 2 coisas. Ele eliminou uma coisa que a gente chama de solistas. O que é um solista? É aquele cara que faz o solo. Ele tem um instrumento musical que ele manja pra caramba, ele é uma estrela, e aí ele faz o solo. Então tem uma hora que ele entra com o solo. E esses caras, gente, eles são muito caros. Eles são extremamente caros, esses solistas, porque eles são estrelas. O que o André Rieu falou assim? Solo, deixa que eu faço. Solo, deixa que uma outra pessoa que faz, né, não vai dar uma diferença muito grande. Então ele foi lá, ele eliminou os solistas da empresa dele, da empresa, as estrelas da empresa. Para quê? Para o custo ficar menor. E ele, de repente, tem uma lucratividade maior que isso. Olha uma outra coisa que ele eliminou teatro. Ele falou assim, por que eu tenho que fazer em teatro a parte das orquestras? O teatro, ele me limita, é no máximo 400 pessoas que eu coloco no teatro. Não, eu vou fazer isso aqui em ginásio. Eu vou colocar 13 mil pessoas para me assistir. Eu vou aumentar drasticamente o meu ticket. Eu vou colocar um monte de gente. E é assim, pessoal, quando você começa a navegar no Oceano Azul, quando você começa a conjugar esses verbos, as pessoas te acham louco. As pessoas começam a chamar você de louco.
Os outros maestros começaram a falar assim, André, você é louco, vai perder acústica, vai perder não sei o quê, vai perder não sei o quê. Aí, os loucos, gente, esses caras que fazem a coisa acontecer, falam assim, gente, vai perder acústica nenhuma, hoje com a tecnologia que existe com instrumentos musicais, eu resolvo isso daí. Então, esses caras, né, do Oceano Azul, eles são chamados de loucos a princípio, mas eles são as pessoas que fazem a diferença. Eles fazem as coisas serem altamente lucrativas. Uma outra coisa que o André Rieu trabalhou, ele reduziu o número de músicos. Uma orquestra tradicional, gente, são 200 músicos. São 200 músicos. O André Rieu falou assim, com 50 eu faço. Com 50 eu faço. Com 50 eu vou ter o mesmo resultado. Porque existe tecnologia e tal. Os outros maestros, você é louco, cara. Tem que ser 200, tem que ser 200. Não, 50 eu faço. Ele reduziu drasticamente o custo dele. Ele levou o que? Público. Né? Quando ele saiu do teatro e ele foi lá pro ginásio, né? Ele aumentou drasticamente o público. Há uma coisa que ele aumentou também, são músicos locais. Então, ele veio aqui para o Brasil, ele fez um show no Ibirapuera. Nossa, depois eu quis morrer de ter perdido o show dele, porque esse cara é muito bom, como negócio e como músico, né? O que ele faz? Eu vou para o Brasil. Então, eu tenho os meus 50 músicos que são fixos, mas eu vou pegar 10 músicos do Brasil para trabalharem comigo aqui nesse projeto também. E sabe como é que ele pega esses 10 músicos? De graça. Por quê? Porque todo mundo quer tocar com ele. Todo músico quer tocar com o André Rieu. O cara quer colocar no currículo dele que tocou com o André Rieu. Então ele consegue contratar mais 10 músicos, 15 músicos, de graça, e ele consegue contratar os melhores, porque os melhores querem trabalhar com ele. Ele elevou a lucratividade. Por quê? Tirou as estrelas. Reduziu o número de músicos, contrata músico fantástico de graça. A lucratividade foi para os ares. Ele é a única orquestra que dá resultado. Né? E ele criou, e isso é uma coisa muito legal do André Rieu, ele criou um novo mercado. Se você for assistir uma orquestra do André Rieu, ele toca, gente, aquela música do Ai Se Eu Te Pego lá, do sertanejo tal, não sei o quê. Ele toca músicas pop. Então, o que ele foi? Ele para de pegar só um público elitizado, né? Clássico, tal, não sei o quê. Ele começa a pegar um público que gosta de música mais pop e tal. Ele lota. Quando o André Rieu fala assim, eu vou para o Brasil, pá, vendeu todos os ingressos. Que outra orquestra do mundo fala, eu vou para o Brasil, vendeu todos os ingressos. Até deve ter, mas vende 400 ingressos num teatro. O André Rieu vende 13 mil num. Então você vê, o André Rieu, ele navega no Oceano Azul. Ele faz a mesma coisa, orquestra, só que ele faz de uma forma diferente. E é isso que eu quero que você tenha insights. É isso que eu quero te mostrar no final desse vídeo, desse webinário. É você fazer de uma forma diferente. Sabe, pessoas comuns têm resultados comuns. Pessoas extraordinárias têm resultados extraordinários. E eu sei que você nasceu para ser um cara extraordinário. Só de repente você precisa buscar, conhecer algumas técnicas, né, como essa técnica do Oceano Azul, para você entrar no mundo do extraordinário. Quer ver? Vamos vir para um caso mais mundo real, né, que não é tanto música, tal, não sei o quê. A Portal Fox é a minha empresa, é a minha consultoria. E hoje eu coloco a minha consultoria como ela navegando no Oceano Azul. Ela é uma consultoria diferente da maioria das consultorias. Por quê? Porque eu faço questão de tempos em tempos conjugar esses 4 verbos aí. Então, por exemplo, uma coisa que eu eliminei. Eu dei uma copiada no André Rieu. Sabe o que eu fiz? Eu eliminei palestrantes e consultores estrelas. Eu eliminei as grandes estrelas. Por quê? Porque eu construí um método de como liderar melhor, eu construí um método de como vender mais, eu construí um método meu de como ser um profissional de alta performance. E aí eu tenho vários palestrantes, consultores, amigos meus, que eles replicam o meu método. Então, gente, vai lá e fala exatamente o meu método. Então, o que isso acontece? Né? A minha lucratividade ela consegue ser maior.
E o custo para o meu cliente não fica tão elevado. Se você pega estrelas, tal, não sei o quê, o custo é lá em cima. E eu vou confessar para você, não sei se o método dos caras é tão campeão assim, não. Né? Você pode estar se achando um pouco arrogante agora, tal, mas é que eu confio muito nos meus métodos, né? As coisas que eu aprendi, que eu desenvolvi e trabalhei. Então, isso é uma coisa que eu eliminei. Eu construí um método e eu ensino outros palestrantes, consultores a replicarem o meu método. Uma outra coisa que eu reduzi foram palestrantes em salas, treinadores em salas. O mercado tem uma mania de colocar, é um treinamento, sei lá, para 30 pessoas, 50 pessoas. Costuma ter 2, 3 palestrantes na sala. Gente, com o meu método, um faz. Está vendo similaridade com o André Rieu? Né? 200 músicos, meu, com 50 eu faço. Meu, 3 palestrantes em sala, com um eu faço. Com o meu método, com um ele permite. Aí eu reduzo o custo, reduzo o preço para o meu cliente, consigo vender mais. O que eu elevei também no meu negócio? Treinamentos online. Sabe, eu elevei esse tipo de coisa. Antes, os meus treinamentos eles eram só presenciais. A minha palestra, meu treinamento era presencial. Depois eu aprendi uma estratégia de como fazer isso de uma forma online. As pessoas, vocês estão aqui num treinamento comigo, gente. Né? Quando que eu conseguiria colocar... nós estamos batendo aqui 500 pessoas. Existem 500 pessoas assistindo esse webinário. E sabe por que não tem mais? Porque o nosso sistema é até 500 pessoas. Né? Eu devia ter colocado até 1.000, né? Tem que pagar mais, tal, não sei o que, mas eu coloquei só 500. Amanhã é dia que eu chego na empresa, eu vou receber um monte de e-mail. Ricardo, eu não consegui entrar, Ricardo, eu não consegui entrar. Né? Mas eu avisei lá, falei assim, entra antes porque lota. Então, treinamentos online. Né? Tanto assim, esse aqui é ao vivo, a gente está ao vivo aqui, ó. Mas treinamentos gravados, eu gravo meus treinamentos, as minhas palestras e consigo acessar. Uma outra coisa que eu elevei, bônus. Então, assim, hoje eu estava com os líderes da Johnson, como eu te falei, né? Eu estava dando um treinamento de liderança para eles. E aí eu falei, quando eu fui vender o treinamento para a Johnson, eu falei assim, Johnson, eu vou ficar 16 horas para a sua equipe, tá? Eu vou ficar 16 horas fazendo esses caras serem líderes extraordinários, mais extraordinários do que já são. Só que eu tenho 2 bônus que eu quero oferecer para vocês. Um bônus é um treinamento de administração do tempo, que eles podem acessar via internet. Está gravado, eu já gravei isso daí. Um outro bônus é um outro treinamento de inteligência emocional, como as pessoas serem mais inteligentes emocionalmente. E isso é uma coisa que me custou muito pouco. Eu fui lá, criei, né, gravei tal, as coisas, e eu ofereço esse bônus. Às vezes eu até fico preocupado em falar essas coisas, que meus concorrentes podem estar me ouvindo, né? E o cara vai lá e só vende o treinamento de liderança. Eu falei assim, não, compra de mim, tá? Eu vou te dar o treinamento de liderança e você vai ter 2 bônus, navegando no Oceano Azul. É uma coisa diferente. Né? Eu não vou entrar muito mais em detalhe, que está ficando um pouco longo. Mercado norte-americano e mercado europeu. Com esses treinamentos online que eu tenho, eu não vendo só para o mercado brasileiro. Eu vendo para o mercado europeu. Né? Eu vendo para Portugal. Eu vendo para o mercado americano. Eu tenho um monte de líderes dos Estados Unidos, pessoas que trabalham lá, fazendo treinamentos tudo pela internet comigo. Então eu criei um novo mercado. Eu não me limito ao mercado nacional. Então, o produto que você está pensando, o nicho que você está pensando, legal. Mas pega uma folha depois e começa a conjugar esses 3 verbos. O que eu posso eliminar que normalmente as pessoas fazem? O que eu posso reduzir? O que eu posso elevar? O que eu posso criar? Você tem que abrir uma empresa diferente. Você não pode ser uma empresa igualzinha a todo mundo que tem por aí. Né? Só para a gente não... Você vê a Starbucks. A Starbucks é uma empresa que navega no Oceano Azul. Gente, a Starbucks é incrível. O produto deles é um absurdo de preço. É caro pra caramba. Sabe, toda vez que você vai lá, é uma fila danada para você comprar, mas está sempre lotado. Por quê? Porque eles navegam no Oceano Azul. É diferente a Starbucks. Os produtos são diferentes. A atmosfera é diferente. A Starbucks não tem concorrente no Brasil, gente. Os caras não têm concorrente. Sabe? Daqui a pouco eles vão ter concorrência. Daqui a pouco um monte de cafeteria vai ficar igualzinho a eles. Eu fui viajar
em janeiro desse ano com a minha esposa, a gente foi para Los Angeles, passar férias em Los Angeles. Lá, a Starbucks não navega mais no Oceano Azul. Lá, você entra numa Starbucks, do lado tem outra cafeteria que é igualzinho com outro nome. Do outro lado você tem uma outra cafeteria igualzinho. Lá eles não navegam mais no Oceano Azul. Lá a concorrência é irrelevante. Aqui ainda navega no Oceano Azul. Lembra a Gol, quando entrou aqui, começou as suas atividades no Brasil, os caras navegavam no Oceano Azul. Ó, quem disse que para voar tinha que ser caro? Vai ser barato. Comigo vai ser barato. Aí depois um monte de empresa começou a copiar. Parou de navegar no Oceano Azul. Né? Vamos fazer a sua empresa navegar no Oceano Azul. Ela navega no Oceano Azul por um tempo, aí depois as pessoas começam a copiar. Já tem gente copiando esses meus bônus aí. Né? Tem gente me ouvindo, concorrente me ouvindo, o cara vai copiar isso daí. Aí eu vou ter que, de novo, conjugar aqueles 4 verbos e fazer diferente. Então, tá aí, ó, gente. Você criar diferenciais. Você não nasceu para ser igual, você nasceu para ser diferente, você nasceu para navegar no Oceano Azul. Uma terceira coisa que você precisa trabalhar é você planejar. Você precisa montar um plano de negócio. Tudo isso que a gente está falando, você tem que escrever. Você tem que sair um pouco do campo mental e você tem que ir para um campo mais racional. E eu me comprometo aqui com você que daqui a um tempo eu vou querer fazer um webinário desse para falar com você sobre plano de negócios. Porque esse tema aqui, ó, você escrever, você montar o seu plano de negócio, é uma coisa que tem muito detalhe. Tá? Então, isso daqui talvez não vai dar para a gente se aprofundar agora. Se você quiser depois se aprofundar, digita lá, plano de negócios no Google, tal, vai aparecer um monte de coisa sobre isso daí. O plano de negócio é uma coisa que você começa a escrever, na verdade hoje você não escreve, você digita. Né? São coisas que você vai digitando para você trabalhar a paixão, trabalhar a habilidade, trabalhar a habilidade financeira. É você colocar num campo mais lógico tudo isso que a gente está falando. Lembra disso, gente. Quem planeja mais, transpira menos. Sabe? Cuidado, não sai fazendo as coisas. Planeja, pensa, vai indo, né, com uma forma mais, com mais método em cima disso. Então, um dia a gente vai conversar sobre plano de negócios. Se você quiser adiantar, vai no Google lá, tem um monte de coisa falando sobre isso daí. Vamos para o nosso quarto e último ponto, que eu acho que isso que é uma pessoa que as pessoas estão esperando muito. Né? A maioria das perguntas que eu recebi, que eu lembro que eu abri um fórum lá para você fazer perguntas para mim, a maioria das perguntas está aí nesse recurso financeiro. Ricardo, não tem dinheiro? Não. Sabe, não tem tanto dinheiro para eu poder investir na abertura do meu negócio. Como é que eu faço? Então eu vou te mostrar 4 formas de você buscar recurso financeiro. 3 delas, né, serão empréstimos, são coisas que você tem que buscar. E a 4ª, talvez você não precise buscar esse empréstimo, né? Você não precisa se colocar em dívidas. Então vamos lá. Uma forma número 1 para você buscar investimentos e trabalhar é você procurar incubadoras. O que são incubadoras? São locais que às vezes as prefeituras fazem, o Estado faz, a federação, o governo brasileiro faz. Ele monta algumas estruturas onde você vai compartilhar os recursos. Então lá vai ter um acesso à internet, lá vai ter telefone para você ligar. Numa incubadora, existem consultores que estão lá para te auxiliar. E também nas incubadoras, eles mostram para você linhas de crédito. Aonde que você pode buscar, recursos financeiros. Bancos que você pode buscar, programas do governo onde você pode captar dinheiro. Então, lá existem alguns atalhos para você buscar um capital público. Vamos começar a abrir um pouco a mente, gente. O governo brasileiro, ele está louco para você abrir o seu negócio. Eu sei que ele bota alguns empecilhos, tem algumas coisas complicadas, tal, mas não vamos olhar o copo tão vazio, meio cheio, vamos olhar o meio vazio, vamos olhar o copo meio cheio. As prefeituras, os estados, o próprio governo brasileiro, a federação, eles estão querendo te auxiliar nesse processo. Eles estão querendo te auxiliar nesse processo. E, de repente, uma incubadora. Qual que é... Só que nem tudo são flores, tá, gente? Qual o problema de uma incubadora? Tem que ter espaço lá dentro.
Porque tem muita gente já entrando nesse tipo de coisa. Então, às vezes você pode procurar uma incubadora aí na sua cidade, né? E assim, não tem vaga. Um outro problema, talvez, de incubadora, que é assim, ó, você quer dinheiro? Tó dinheiro, mas vai ter que pagar. Né? Existe um risco todo nesse processo, né? Juros, tal, esse tipo de coisa. Mas é um caminho. Ricardo, como é que eu acho uma incubadora? Gente, eu não vou te dar todas as soluções aqui também. Vai lá e escreve. Por exemplo, eu moro na cidade de Santo André. Eu moro em Santo André, em São Paulo. Aí, quando eu estava montando essa apresentação, né, o que eu vou falar para o pessoal, eu fui lá e coloquei assim, Incubadora Santo André. Né? Inaugurou uma incubadora aqui em Santo André em julho. Né? Inaugurou uma incubadora, a prefeitura montou uma incubadora, tal, não sei o quê. Então, vai no Google lá, incubadora Matão. Né? De repente aparece a incubadora lá, tá. Só que 2 problemas são esses, né? Tem poucas vagas, os caras analisam o seu projeto para ver se realmente é um projeto campeão, isso pode ser bom, pode ser ruim, e depois você vai ter que buscar um capital público, um empréstimo público aí. Uma outra forma é você buscar aceleradoras. Aceleradora, gente, é muito parecido com incubadora, é a mesma coisa, só que o capital ele é privado, o capital não é público. São empresas, né, que estão de olho no seu negócio e tal, e eles querem investir no seu negócio, eles querem investir na sua ideia. Né? E normalmente a aceleradora, você já precisa ter o seu produto montado. Na incubadora, como o próprio nome diz, você vai fazer o seu produto nascer. Na aceleradora, você já precisa ter o seu produto pronto. Então, é uma outra forma. Coloca lá, aceleradora Santo André, aceleradora Matão. Só que, de novo, qual que é o problema? Poucas vagas, você tem poucas vagas e vai ter que fazer um empréstimo. É o capital privado, é um dinheiro privado, mas você vai ter que pagar esse empréstimo. Existe essa parte do risco. Uma outra sugestão, um outro processo, são uma coisa que chama-se de anjos. Você buscar investidores anjos. O investidor anjo já é para quem já tem um negócio. Por exemplo, eu tenho a minha consultoria. Então, eu posso buscar um investidor anjo para quê? Ele achar a minha empresa extraordinária, tal, legal, e ele vir e injetar dinheiro na minha empresa, injetar dinheiro no meu projeto. Só que os anjos, eles querem empresas que já estão faturando, que já têm lucro, que já estão andando. E aí, o que vai acontecer? Eles vão te cobrar uma participação. Ó, eu vou investir, sei lá, 5 milhões na sua empresa, mas eu quero 50% dela para mim. Então, isso pode ser bom, né? Isso pode ser ruim, porque eu estou fatiando a minha organização. Então, tem um aporte. Uma outra coisa de legal também, investidores anjos, né? É que eles não entram só com dinheiro. Eles entram com a inteligência deles também. Porque eles são empreendedores de sucesso. Então, além de ele entrar com dinheiro, ele entra com uma consultoria praticamente gratuita para você, porque eles querem que as coisas deem certo. Uma outra coisa que eles entram é com contatos. Eles têm muitos contatos, já devem ter clientes. Então, eles entram também com uma enxurrada de clientes e tal. Problemas disso. Você tem que convencer um investidor anjo a investir na sua empresa. E segundo, vai ter que dar parte dela para ele. Ó, 50% é seu, 40%, 60%. Aí é uma questão de negociação que a gente faz. Então, essa é a terceira forma, de repente, de você alavancar o seu negócio. Você veja, uma incubadora e uma aceleradora é para quem está começando do zero. Né? Um anjo já é para quem já tem um negócio em andamento para ele poder investir no seu negócio. Agora, existe uma quarta forma de você entrar nesse mercado. De você abrir a sua organização com um investimento muito baixo. É um método chamado fórmula de lançamento. Esse daqui é um método que já se demonstrou campeão nos Estados Unidos, na Europa, está se demonstrando altamente campeão. Vou te mostrar algumas pessoas que já conseguiram muito resultado com isso daí. É você usar uma fórmula chamada fórmula de lançamento. Para quê? Para você pegar o seu produto e lançar ele no mercado. E as pessoas olharem o seu produto, ficarem encantadas com o seu produto e começarem a comprar isso de você.
Você vê, essa fórmula de lançamento, ela pode ser usada tanto para quem está começando do zero. Por exemplo, você tem do zero, você vai começar do zero. Você pode começar a usar essa fórmula, mas essa fórmula, ela funciona também para pessoas que querem alavancar os seus negócios. Essa fórmula, gente, eu uso na minha empresa Portal Fox. Eu uso nas minhas consultorias, meus treinamentos, nas minhas palestras. E foi uma forma que eu alavanquei. O idealizador dessa fórmula é um cara chamado Érico Rocha. Na verdade, ele trouxe esse processo dos Estados Unidos, né? Ele que trouxe para a realidade brasileira, ele que trabalha com isso. E quando eu conheci o Érico, né, eu falei dele, da minha empresa, eu mostrei a minha empresa, o Érico virou para mim e falou assim, ô Ricardo, esse seu produto, essa sua consultoria, as palestras, treinamentos, eu vejo que dá para você triplicar o faturamento usando a fórmula. Eu faturava X, né, o Érico virou para mim. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou não? Parece que voltou. Então, deixa eu repetir. Quando eu conversei com o Érico, que é o idealizador da fórmula aqui no Brasil, eu cheguei para ele e mostrei, né? A minha empresa é isso, meus produtos, tal, não sei o quê. E aí o Érico virou para mim e falou assim, nossa, Ricardo, se você usar a fórmula de lançamento, usar esse meu método aqui, eu acho que você vai faturar 3 vezes mais do que você fatura. Né? Gente, eu faturava X, veio um cara e falou assim, ó, eu acho que você vai faturar 3 vezes esse X. E aí você fica meio, né, pô, 3 vezes, tal, não sei o quê. E recentemente eu estava com o Érico e eu falei assim, nossa, Érico, você errou. Né? Quando você falou que eu ia faturar 3 vezes mais, você errou. Sabe por quê, Érico? Porque hoje eu faturo 4 vezes mais, por causa da fórmula de lançamento. A fórmula de lançamento, ela quadriplicou o meu faturamento. Por quê? Porque ela ajuda você a entrar naquele oceano azul que a gente está falando. Mas não se apegue à fórmula apenas se você já tem um negócio, já tem... Não, isso é uma coisa que dá para você começar do zero. Você pegar o seu produto e começar do zero. E tudo isso é um baixo investimento. Né? Você compra esse método, né? Você compra esse expertise e você começa a lançar esse produto. Então, é esse convite que eu estou fazendo para você. Quando a gente acabar o nosso webinário aqui, você vai entrar nesse link que está embaixo, ricardopiovan.com.br/fórmula. E você vai se cadastrar lá, e o próprio Érico, ele vai te mostrar alguns vídeos. Ele vai te mostrar alguns vídeos de como funciona esse processo. E é uma coisa muito legal, que é assim, o Érico, ele já começa a te dar um monte de insights. Provavelmente eu estou te dando um monte de insights, um monte de ideias aqui. E nesses 3 vídeos que o Érico, na verdade são 5 vídeos, né? Ele mudou um pouco de quando eu comprei lá no passado. Nesses 5 vídeos você vai tendo insights. Você já vai tendo grandes ideias para você já começar a trabalhar. Por exemplo, no primeiro vídeo, o Érico fala sobre gatilhos mentais. Isso aqui é uma coisa que mudou a minha forma de vender os meus produtos, sabe? O Érico me ensinou uma coisa muito legal. Ele me ensinou que as vendas, elas são emocionais. As pessoas não compram baseado na razão. Elas compram baseado na emoção. Venda é uma coisa totalmente emocional. E nesse primeiro vídeo, o Érico vai te dar um monte de dicas de na hora que você for vender o seu produto, na hora que você for colocar o seu produto no mercado, como você fazer a pessoa entrar na parte emocional e ela comprar o seu produto. Muito calcado em cima da emoção. Então existem vários gatilhos mentais e o Érico vai te ensinar nesse vídeo esses gatilhos mentais. Uma outra coisa que no segundo vídeo o Érico ensina, ele fala sobre o lançamento semente. O lançamento semente é você conseguir fazer a venda do seu produto, mesmo você não tendo o produto ainda. Gente, olha que legal. Você ainda não tem muito bem definido o produto que você quer vender. Você ainda não tem uma plateia, não é uma plateia, você não tem um público ainda, mas você fazer um lançamento semente. Para quê? Para você testar se a sua estratégia é vencedora. E eu fiz isso com um dos meus produtos. Eu tenho um produto novo, que é um treinamento pela internet sobre alta performance, para ensinar as pessoas a trabalharem no nível da alta performance.
E assim, eu ficava em dúvida se as pessoas iam comprar esse meu produto. O que eu fiz? Eu fiz um lançamento semente. E foi uma enxurrada de gente querendo comprar o meu produto. Aí eu fui lá e lancei o meu produto. Então, o lançamento semente é uma forma até para você testar se o seu produto vai ter aderência. Se você está usando os gatilhos mentais corretamente, se tem uma viabilidade financeira, isso aí que você está vendendo. Gente, é uma forma fantástica para você testar o seu produto. Mesmo que você ainda não o tenha fisicamente, mesmo que você ainda não tenha ele totalmente preparado. E uma coisa muito legal nesses vídeos que o Érico acaba disponibilizando para a gente, é que ele traz pessoas que tiveram muito sucesso com isso. Brasileiros que usaram a fórmula de lançamento e tiveram muito sucesso com esse processo. Né? O Érico até fala de mim lá nos vídeos, né? Ele dá alguns exemplos de algumas coisas que eu fiz. Né? Como o nosso vídeo está muito extenso, por exemplo, falar da Ana. A Ana é uma pessoa que eu conheci, nossa, ela faz parte de um grupo e tal. A Ana, gente, ela tem um expertise. O conhecimento dela, sabe qual que é? Aprendizagem acelerada. Ela ensina as pessoas a aprenderem de uma forma mais rápida as coisas. Então, ela tem todo um método de aprendizagem acelerada. O que ela fez? Ela gravou vários vídeos sobre aprendizagem acelerada. Ela fez um programa de treinamento. E ela começou a vender isso daí no mercado. E a Ana é um caso que ela fez 6 dígitos em 7 dias. Na verdade, ela fez em 6 dias, ela não fez em 7 dias. O que é 6 dígitos, gente? É você faturar 100 mil reais em 7 dias. É você fazer um 6 em 7 que a gente fala. E é muito legal que quando eu lanço os meus produtos, né, quando eu uso a forma de lançamento, eu tendo a faturar 6 em 7. Tem outras coisas que eu estou fazendo, mas isso é outra coisa. Na verdade, a Ana, né, e ela fala isso abertamente, então a gente pode falar, ela faturou 130 mil reais em 6 dias. E a Ana tem um depoimento lá, onde ela coloca a cara dela e ela fala o que ela fez, tal, como que ela trabalhou isso, até ela conta um caso que ela estava muito mal, tal, e isso é que fez as coisas delas alavancarem. Ela fez um investimento muito baixo e acabou fazendo um 6 em 7, um 6 em 6, sei lá como é que a gente vai chamar isso daí. Então, são vários vídeos. Aí você pode estar com uma pergunta aí na sua cabeça. Ô Ricardo, peraí, você está falando muito de vídeo, expertise, eu vender o meu treinamento, a palestra. Ô Ricardo, eu consigo usar a fórmula de lançamento para um produto físico? Eu tenho um produto físico tangível, dá para fazer? Dá. Né? Você pega esse cara aqui, né? o Rafael Araújo. O Rafael Araújo, ele tem essa cachaçaria. Chama-se Cachaçaria Nacional. E ele vende cachaça. Né? E ele vende cachaça pela internet. E ele usa muitas coisas da forma de lançamento para vender as cachaças dele, para vender os produtos dele. E o cara arrebenta de vender, gente. Né? É um cara que está rindo à toa. A cachaçaria dele navega num oceano azul, enquanto a maioria das cachaçarias navegam no oceano vermelho. A concorrência é muito forte. A concorrência dele é irrelevante. Então, ele tem aí toda uma loja virtual onde ele usa as estratégias da forma de lançamento para trabalhar todas essas questões. Um outro caso de produto físico, né? O meu amigo Rafael, ele tem a NutriFresh. O que ele vende? Ele vende comida. Né? Aquelas comidas congeladas, comidas com saúde, comida light, não sei o quê. Então, ele tem todo aí, e ele usa as técnicas da forma de lançamento para poder vender os produtos dele. Né? Então, tá aí, a forma de lançamento, ela funciona tanto para o nosso amigo que tem um expertise, tem um conhecimento, a gente chama isso de infoproduto. Né? Ele faz um infoproduto. As minhas palestras, meus treinamentos, o meu e-book, eu tenho um e-book de resiliência, como superar pressões e adversidades no trabalho, no dia a dia. Eu gerei um e-book e eu vendo esse e-book pela internet. O meu amigo Rodrigo Polesso, ele fez um e-book de emagrecimento. Inclusive, amanhã eu vou entrevistar o Rodrigo. Se estiver me ouvindo, Rodrigo, obrigado
pela entrevista, eu vou estar entrevistando o Rodrigo, de como que ele pegou o conhecimento dele e transformou num e-book, e aqui eu não tenho autorização dele para falar o quanto ele fatura. Né? Amanhã eu vou pedir essa autorização para ele, porque eu sou doido para falar o quanto ele fatura. E ele fatura muito, e ele usa a estratégia da fórmula de lançamento. Então, um convite que eu faço para você, ó, nós trabalhamos esses 4 pontos aí, acabou o nosso webinário, entra aqui, ricardopiovan.com.br/fórmula e cadastra para você ouvir o nosso amigo Hélio. Você pelo menos ouvir aquilo que ele tem que falar sobre a fórmula de lançamento. E você vai perceber que é possível você usar essa fórmula a um custo muito baixo de como você... existe investimento, gente? Existe. Algumas pessoas colocaram uma pergunta lá assim, ô Ricardo, dá para começar do zero, com 0 de investimento? Poxa, né? Existe algum tipo de investimento. E o legal da fórmula de lançamento é que você faz um investimento e você gera recursos para você investir ainda mais no seu negócio. A fórmula de lançamento ela te possibilita esse tipo de coisa. Né? Então você faz um investimento na fórmula, começa a trabalhar essas questões aí e tal, e de repente tem uma outra entrevista, depois eu disponibilizo essas coisas para vocês, de um cara chamado Jober. Inclusive o Jober, ele é meu vizinho aqui, ele é o Jober, o Jober é uma pessoa aqui de Santo André, de São Caetano. O Jober, gente, eu vou me contradizer agora. Eu vou me contradizer. Dá para começar do zero? Dá para começar do zero. O Jober, gente, ele começou do menos 1 milhão. Quando ele começou o negócio que ele tem hoje, ele tinha uma dívida de 1 milhão de reais. Então, o Jober, ele começou do menos 1 milhão. E hoje, ele tem uma empresa que fatura milhões. Ele tem uma expertise. O Jober, ele tem um método que ele ensina as pessoas a falarem inglês muito rapidamente. Ele tem um método que ele ajuda as pessoas a se desenvolverem no inglês muito rapidamente. E ele vende isso através de cursos pela internet, através de um processo de ajuda que ele faz via internet. Ele vende tudo isso daí. E ele saiu de menos 1 milhão para faturar milhões. Então eu retiro o que eu disse. Dá para começar do zero. Dá para começar do menos 1 milhão e você conquistar. Só que inicialmente você tem que fazer alguns investimentos, por exemplo, um investimento na fórmula, e de repente você começar a lançar o seu negócio através do lançamento semente, por exemplo. Ou como eu, né? Já tinha um negócio e trabalhava essas coisas. Bom, gente, o nosso webinário era para durar 1 hora, já são 1h10 de webinário e os 500 estão bombando aqui. Ó, 500 pessoas que não saem, não desgrudam aí do processo. Então, para a gente ir fechando, né, para daqui a pouco você entrar aqui, ricardopiovan.com/fórmula, e você assistir os vídeos do Érico, não deixa isso para amanhã, você tem que fazer isso agora. Aproveita que você está no pique. Se você está aqui comigo, você está mais motivado. Você tem motivos para entrar em ação, então já segue na sequência os ensinamentos do Érico aqui, aí também. E assim, para mim, o sucesso de uma pessoa, o sucesso sempre é uma questão de 1/3. Sabe, o seu sucesso é uma questão de 1/3. 1/3 depende só de você. Né? 1/3 depende de você, de repente, né, botar um passo a mais aí e começar a abrir o seu negócio. 1/3 depende de você, fazer os exercícios que a gente está falando para você fazer. Cara, paixão, habilidade e viabilidade financeira. Cara, Oceano Azul, os 4 verbinhos lá. Cara, assiste a fórmula. 1/3 depende de você. Existe um outro 1/3 para o seu sucesso que talvez dependa dessa fórmula que eu estou mostrando, que eu quero que você assista do Érico. Então, 1/3 depende de você ter essa iniciativa, partir para cima. Um outro terço depende da fórmula. Essa fórmula é campeã? Essa fórmula realmente dá resultado? E ela dá resultado. Lá vai ter vários vídeos de pessoas reais mostrando seus resultados. A minha empresa é um resultado que a fórmula funciona. Então, esse outro 1/3, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque a fórmula é uma fórmula vencedora. Caiu, né? Manda...
Então, o outro 1/3 é a fórmula. E a fórmula é uma fórmula garantida. Várias pessoas conquistaram muito resultado. E tem um outro 1/3, gente, que depende da economia. Depende do nosso governo, depende de como é que a economia está, a economia não está. E é assim, e esse negócio da economia, gente, é um lance mais ou menos assim. Todo mundo, empreendedores de sucesso, eles veem um problema, eles encaram esse problema como uma oportunidade. Né? Desde que eu sou pequenininho, gente, eu ouço da economia. Ai, que tá ruim, que tá não sei o quê, que tá não sei o quê. Desde pequenininho eu ouço esse trem. Só que desde pequenininho eu vejo pessoas que mesmo numa economia que não está muito legal, os caras bombam. Os caras ganham muito dinheiro, os caras conquistam muito resultado. Então, assim, não se apega a esse lance da economia, não sei o quê, não sei o quê. Gente, enquanto tem gente chorando, tem um monte de gente vendendo lenço. Sabe, o cara acha a oportunidade em cima do problema. E aqui, a minha questão é falar de você sobre o seu 1/3. Você está fazendo 100% do seu 1/3? Você está fazendo a sua parte? Na maioria das vezes, eu percebo que as pessoas que não têm sucesso, as pessoas que não dão um passo adicional, é porque elas não estão fazendo 1/3 dela. Elas não fazem 100% do 1/3 dela. E aqui eu estou querendo te ajudar a você fazer 100% do seu 1/3. O que é você fazer o 100% do seu 1/3? É você trabalhar essas coisas aqui, ó. Trabalha a paixão, habilidade, viabilidade, cria 2 diferenciais. Vamos buscar recursos através da fórmula, tal, lançamento semente. Vamos lá, vamos fazer 100% do nosso 1/3. Sabe, é por aí. E é um barato. Quando você trabalha 100% do seu 1/3, você influencia aqui na economia. Porque tem um monte de gente chorando, mas tem um monte de gente ganhando muito dinheiro com tudo isso daí. Então, gente, tá aí, ó. O seu próximo passo é você acabar o webinário e você entrar no Fórmula. E assim, eu queria te deixar uma história aqui no final. É uma história de uma grande empreendedora. Sabe, uma pessoa que começou do zero. E eu acho, como diz o Érico, eu vou dar uma alucinada aqui agora, eu acho que ela não começou do zero, ela começou de menos alguma coisa. E é uma pessoa que teve muito sucesso na vida. É uma pessoa que deixou um legado na nossa história. Ela deixou... ela fez muita diferença na humanidade. É a história de uma mulher chamada Mary Jane. A Mary Jane, ela era uma analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever, mas ela começou a fazer os seus cursos. E ela começou a aprender a ler e escrever de uma forma até tardia, tal. E a Mary Jane, ela fez um curso de costura. Ela fez um curso de costura. E aí, um dia, ela teve um sonho. Talvez o sonho que você está tendo, né? De querer ter um negócio. Na verdade, ela teve um sonho que ela queria abrir um negócio para ela, mas ela queria ajudar outras pessoas. E ela queria abrir uma escola. Ela queria abrir uma escola para ajudar as crianças que não tinham muito recurso financeiro. E principalmente ajudar crianças negras. A Mary Jane ela era negra, né? E ela via que tinha muitas crianças que não tinham oportunidade e tal, e ela queria ajudar essas crianças. E aí a Mary Jane, o que ela fez? Ela pegou 3 caixotes de cebola e ela foi num lixão e debaixo de uma árvore ela colocou esses 3 caixotes e ela conseguiu 3 alunos. E ela começou a ensinar esses alunos. Ela começou a ensinar essas crianças a lerem, a escreverem, ensinou também essa parte de costura, tal, não sei o quê. Só que o sonho dela, a Mary Jane, gente, ela sonha grande, ela não sonha pequeno. Ela não sonhava pequeno, ela sonhava muito grande. E ela não tinha recurso financeiro. E ela queria abrir uma escola muito maior. Ela já tinha a escolinha dela, 3 alunos, tal, não sei o quê. Aí a Mary Jane, ela descobriu que o Henry Ford, ele ia para a cidade dela, ele ia passar 3 dias na cidade dela. 3 dias. E aí, ela falou assim, eu vou conversar com o Henry Ford. O Henry Ford tem que me ouvir. Ele tem que me ajudar nesse processo aqui, tal, não sei o quê. E aí a Mary Jane descobriu o hotel que ele estava e ela foi até o hotel do Henry Ford. E aí ela entrou no hotel e ela já foi barrada. Não, negros não entram nesse hotel.
Era aquele época da secessão nos Estados Unidos, né, aquela besteira, né, aquela coisa horrível que teve e tal. E ela foi barrada. Só que a Mary Jane, gente, ela é surda à palavra não. Sabe, o não existe para o vocabulário dela. E grandes empreendedores são surdos à palavra não. Ele sabe que o não é uma coisa temporária. Ele vai atrás do sim. E aí a Mary Jane, ela descobriu ali do lado do hotel que tinha uma escada de incêndio. Sabe aquelas escadas de incêndio que a gente vê norte-americana e tal? E ela subiu 9 andares pela escada de incêndio. E ela subiu. Eu vou falar com o Henry Ford. E aí ela chegou, ela foi lá, subiu as 9... subiu, foi lá na frente do apartamento lá onde estava o Henry Ford. E ela tocou a campainha. E aí veio o mordomo atender. E aí o mordomo, que também era negro, virou para ela e falou assim, pois não. Aí a Mary Jane, né, era uma pessoa muito esperta, ela virou e falou assim, eu tenho uma reunião com o senhor Henry Ford. Eu tenho uma reunião com o Ford. E aí o mordomo falou, mas como assim você tem uma reunião com o Ford? Né? Imagina, tal. Aí ela falou bem alto, eu tenho uma reunião marcada com o Ford. Eu preciso conversar com ele, eu tenho uma reunião marcada. E aí o Henry Ford ouviu. E o Henry Ford gritou, mas quem está aí fora? Aí ela falou, sou eu, Henry, Mary Jane, nós temos uma reunião. E aí o Henry Ford foi até lá e falou, mas eu não marquei nada com você. Né? Ele falou assim, Henry Ford, você precisa me ouvir, eu preciso conversar com você. E o Henry Ford, ele acaba convidando ela para entrar, e o Henry Ford até fez uma brincadeira com ela, falou assim, mas como é que você entrou no hotel? Você é uma negra, tal, não sei o quê. E aí ela, como ela tinha um objetivo em mente, ela até brinca com o Henry Ford, ela fala assim, o Henry, só que os meus olhos têm uma parte muito branca. Olha o meu sorriso, ele é muito branco também. Ela até dá uma brincada com ele e tal. E aí ela fala para ele, fala assim, Henry, eu queria que você investisse na minha escola. Eu tenho uma escola e eu ensino crianças e eu quero que você invista no meu negócio, me ajuda, tal, não sei o quê. E aí o Henry Ford começa a se sensibilizar com ela, tal. Aí o Henry Ford fala, tá bom, vamos, eu quero conhecer a sua escola, eu quero lá. O Henry Ford era o investidor anjo lá, né? E aí eles começam a descer o elevador, vão para o saguão do hotel, todo mundo começa a olhar uma negra do lado de Henry Ford, e ela era toda esperta, né? O que ela faz? Ela dá a mão para Henry Ford, né? Ela sai junto de mão dada. E eles entram naquele cupê maravilhoso da Ford e tal, e eles vão até a rua onde era a escola. E aí Henry Ford fala, mas cadê a escola? Aí Mary Jane fala, está ali, embaixo daquela árvore, né? Aquelas 3 caixas de cebola. Essa é a minha escola. E eu quero que você invista na minha escola. Mas Mary Jane, isso não é uma escola, isso aqui, Henry, isso é a minha escola. A minha escola está aqui na minha cabeça. Né? Na minha cabeça eu tenho os corredores, eu tenho o telhado, eu tenho as salas de aula, eu tenho os professores dando aula para todo mundo, tal. Henry, você precisa tirar essa ideia da minha cabeça e colocar isso para funcionar. E aí o Henry Ford ele vai se sensibilizando e ele faz um empréstimo de 20 mil reais para Mary Jane. Um empréstimo. Você vai me devolver esse dinheiro. E aí a Mary Jane pega tudo aquilo que estava na cabeça dela e começa a fazer as coisas acontecerem. E a Mary Jane monta uma cadeia de escolas para ensinar pessoas que não tinham tanto recurso financeiro assim. Então, gente, é assim, você tem que ser uma Mary Jane, sabe? É muita iniciativa, é muito foco. Você tem que dar os passos, tem que ser surdo às palavras não. Você tem que dar esse primeiro passo. E talvez esse primeiro passo é você entrar aí na fórmula agora e você assistir esses vídeos que o Érico tem a te falar. Talvez você não vai ter um Henry Ford na sua vida para te dar uns 20 mil reais e fazer a coisa acontecer. Mas talvez você vai ter aí um método onde você pode trabalhar todas essas questões. E assim, tem um monte de gente trabalhando esses métodos, trabalhando essas coisas. Bom, pessoal, era para durar 1 hora, mas a gente está 1h20 falando sobre essas coisas. E assim, eu espero que essas palavras tenham sido incentivadoras,
que essas palavras você tenha tido muito insight, muita ideia na sua cabeça para você abrir o seu negócio e fazer ele navegar no Oceano Azul. Então, eu quero me despedir, eu quero falar obrigado para essas 500 pessoas que ficaram o tempo todo comigo. Vou receber um monte de e-mail de gente que não conseguiu ligar, se conectar. Vou fazer o máximo para tentar, de repente, colocar a gravação lá para as pessoas verem. Se você conhecer pessoas, pede para as pessoas assistirem isso daí. Só que agora dá o seu passo, né? Entra aqui no Barra Fórmula, Ricardo pelo Barra Fórmula, e assista a esses 3 vídeos. Aproveita que você está nesse momento Mary Jane, né? E faça as coisas acontecer. Obrigado, gente. Fica ligado até os próximos webinários. Tchau. The organizer has ended the session, and this call will be disconnected. Goodbye.